O sinédrio precisava tomar providências. Era muito necessário calar aqueles pregadores, até mesmo porque os judeus e as outras religiões, eles estavam perdendo muitos membros, muitos dos seus fiéis, diante de tão grandes manifestações do poder de Deus. Sejam bem-vindos a mais um dia da jornada. Hoje nós vamos ao versículo de número 15 até o versículo 17, para saber que tipo de providências o sinédrio viu que era necessário tomar para parar os apóstolos. Capítulo 4 de Atos, versículo 15 diz assim, Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. Então você viu aqui que aquilo que estava acontecendo estava incomodando completamente os poderes e as autoridades daquela época. Porque os judeus e as demais credos, as demais crenças religiosas, estavam perdendo muitos dos seus membros, muitos dos seus fiéis, porque o poder de Deus é um poder que convence, é um poder que atrai, é um poder que quebranta corações. E eles estavam se vendo numa situação em que a sua credibilidade estava em baixa, quando a credibilidade daqueles incultos, indoutos e letrados estava em alta, porque o poder de Deus estava agindo através da vida deles. E aí eles começaram as suas ameaças. Eles retiraram os apóstolos do lugar onde eles estavam sendo interrogados e começaram a conversar entre si para saber que decisões eles haviam de tomar. Porque em toda Jerusalém, aquilo que os apóstolos fizeram tinha sido divulgado e era incontestável. Então, eles chegaram a um denominador comum: vamos ameaçá-los, para que eles não falem mais nesse nome. Isso acontece também nos dias de hoje. Quantas vezes você se sente intimidada por algum motivo a não pregar a palavra de Deus, a não falar no nome de Jesus? Isso acontece. Acontece nas escolas, acontece na faculdade, acontece nos lugares que você frequenta, acontece na família, acontece na sociedade de um modo geral. E silenciosamente, sorrateiramente, leis têm surgido para tentar calar a igreja, calar o povo de Deus, aqueles que têm ousadamente falado no nome do Senhor Jesus. Isso tem acontecido. Assim como aconteceu contra Pedro e contra João, isso também tem acontecido nos dias de hoje, especialmente em nosso país, em nossa nação. Temos sido intimidados para não levar a palavra, para não falar no nome de Jesus. Porque o efeito que o Evangelho e o poder de Deus tinha causado naquela época, e olha que era só o início da igreja, da mesma forma tem acontecido hoje. Porque a verdade liberta as pessoas, abre os olhos do cego, faz ver até aquele que se recusa a querer ver a verdade e aquilo que está diante dos olhos. O poder de Deus realmente, ele esvazia aqueles ambientes de mentira para povoar o ambiente de verdade, que é os céus, que é a eternidade. O poder de Deus faz isso. Ali não era uma religião que estava convencendo pessoas. Ali não era uma religião que estava atraindo fanáticos, não. Era o poder de Deus que estava abrindo os olhos dos cegos.
daqueles cegos espirituais, porque a pior cegueira é essa, é a cegueira espiritual. Muitos têm olhos, mas não conseguem ver. Muitos têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Mas quando o poder de Deus entra, quebrando barreiras, esses milagres acontecem. E o maior dos milagres é realmente, verdadeiramente, o milagre da transformação. E isso estava acontecendo em massa. Lembra do primeiro discurso de Pedro? Quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Lembra do segundo discurso de Pedro? Quase 5.000 homens. E mais uma vez eu repito o que eu falei algumas lives atrás. Acredita-se que esses 5.000 homens foram somados com os 3.000. Alguns acreditam isso. Então, acreditam que foi 3.000 mais alguns, fechou 5.000. Outros acreditam que foi mais 5.000, que se for assim, somaria 8.000 homens. Independente de 8.000 ou 5.000, já é um número que dá para incomodar os judeus, os saduceus, os fariseus, a liderança política naquela época. Dá para incomodar todo esse grupo. Vidas estavam sendo salvas, vidas estavam sendo transformadas. Por que que tantas pessoas se recusam a render-se à verdade? Por que, repito, que às vezes até você mesmo que está me acompanhando se recusa a se render ao senhorio do Senhor Jesus? Aqueles grupos de líderes estavam se recusando a dobrar-se diante do Senhor. E sabe o que é o pior? Ainda que qualquer pessoa se recuse a se dobrar diante do Senhor Jesus, mas chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Seja a mais simples pessoa que vive no anonimato, até o mais poderoso, até o mais cruel líder de todos os tempos, todos vão se dobrar diante do Senhor Jesus e confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Mas de nada vai adiantar, porque após essa confissão está ali destinada à perdição. Então por que não se render? Por que não se dobrar diante do senhorio? Mas ao invés de fazerem isso, eles estavam incomodados e tramando uma maneira de calar os apóstolos, aqueles pregadores. E eles disseram com ameaças: calem-se e não falem mais neste nome. Mas e aí? Qual foi a resposta dos discípulos? Qual foi a reação deles diante daquelas ameaças? Bom, isso nós veremos amanhã, às 6 horas da manhã, aqui na jornada. Eu agradeço a você, mais uma vez, por estar conosco, crescendo no livro de Atos, aqui na jornada Atos dos Apóstolos. E não esqueça de continuar compartilhando, se inscrever, deixar o seu joia e participar dos comentários. Vamos dividir o pão. Até amanhã, às 6 horas da manhã, na jornada Atos dos Apóstolos.